é simplesmente uma pessoa perfeita. Ele não é uma pessoa que ele não deseja fazer coisas erradas. Ele simplesmente lança o desejo dele diante de Deus. Sabe por quê? Quando você sabe que a sua carne está querendo te enfraquecer, você corre para o Senhor. Porque a Bíblia diz que no tempo que os reis iam à guerra, Davi estava passeando no palácio. Então, cuidado para você não estar passeando no território da sua fraqueza. Cuidado para você não estar passeando no lugar que te enfraquece. Se você tem um chamado, não é Deus que vai zelar pelo seu chamado, não, viu, irmãos? Não é Deus que vai ficar te protegendo, não. Sansão nasceu já predestinado por Deus para ser um homem separado. Mas ele foi livre para cometer o que ele bem quis fazer. O que ele bem quis fazer. Sabe, ele nasceu para governar, para dominar, para ser juiz. Mas ele decidiu cair nos braços da mulher estranha. Ele foi colocado como animal para moer cana. O olhar de Deus continuava em direção a ele, até o dia que ele orou e buscou de Deus a força. Porque não era cabelo, a força não é cabelo. A força é obediência. É quando você obedece a Deus. É quando você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida. E tem coisa que todo mundo pode fazer, mas você que foi chamado de separado, você não pode se misturar naquilo que as pessoas estão fazendo. Você é um crente, pastor, anda com a Bíblia debaixo do braço igual a mim, vai morar no mesmo céu que eu, ei. Você está enganado. Você está enganado. Tem muito céu, da boca do leão, do terceiro céu, do segundo céu, do sétimo céu, vai ter um bocado de céu. Você precisa saber qual é o céu que ele vai. Se é o do soar da trombeta. Porque a própria palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, se você foi chamado para liderar, e se você ainda não tem um coração segundo o coração de Deus, você precisa entender que Davi não saía se vingando. Ele não tinha um coração vingativo, ele não dizia, fez, eu vou fazer. Davi teve a oportunidade, quando ele cortou um pedaço do manto de Saul, de tirar a vida de Saul, mas ele não fez isso. Ele disse, temeu, ele toquei no ungido do Senhor. Ei, o coração de um homem de Deus é um coração tratado por Deus. É um coração tratado pelo Senhor. Aleluias. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado. Aleluias. Quando você sabe que você foi escolhido por Deus para algo, você se prepara. Você se prepara. Todos aqueles que têm um chamado precisam viver a preparação disso. Vocês sabem onde é a escola do crente? No deserto, na oração, na submissão, na obediência. Eu admiro quando eu leio os evangelhos e eu vejo falando de João Batista. João Batista ficou no deserto, clamando, raça de víbora, cumprindo a palavra. Nós concluímos a leitura com ele dizendo, eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele estava fazendo referência ao Senhor. Sabe quantos de nós estamos querendo cumprir um chamado? Veja aí, meu filho. Cumprir um chamado sem viver a preparação? Não busca conhecimento, não busca se edificar, não busca aprender, não se relaciona nem com Deus através da sua palavra. Sabe, o crente que tem um chamado, ele precisa se preparar. Ele precisa ser sensível à voz do Espírito. Ele pode estar dormindo, sono profundo. Se Deus lhe chamar, ele precisa levantar para ir conversar com Deus no secreto. Aleluias. Sabe aquilo que Deus dá a ele? Eu creio que Davi foi o melhor pastor de ovelhas da sua época. Porque para ele ser um guerreiro do jeito que ele foi treinado com aquilo que era natural. E às vezes as pessoas, elas não querem fazer aquilo que é natural. Bem feito, faz de qualquer jeito, porque acha que isso vai resolver a questão. E olha, quando você se prepara para o melhor. E eu quero chamar você nessa noite para se preparar para o melhor. Se prepare para o melhor. Na preparação também, nós entendemos que, independente de qual seja a sua consagração,
Observe isso. Observe isso pelo Espírito. Todas as vezes que você for chamado por Deus para fluir em algo, você vai encontrar a interferência do inimigo. O inimigo vai se levantar contra você. E você só vai vencer esse inimigo com as armas espirituais. Você não vence com o desejo do seu coração. Você não vence com a sua carne. Você não vence, sabe, sem ter relacionamento com Deus. E Davi mostrou que todas as vezes que ele ia para uma batalha, ele consultava ao Senhor. Ele perguntava a Deus se ele devia fazer ou não devia fazer. O fato é que quando foram questionar, quando o sacerdote, o profeta foi questionar Saul, se ele tinha buscado a Deus para queimar aquele sacrifício, ele disse: não consultei ao Senhor. Eu não consultei ao Senhor. Sabe quantos homens e mulheres estão fazendo coisas sem consultar ao Senhor? Eles não estão consultando a Deus. Eles simplesmente estão agindo por impulso. Eles simplesmente estão fazendo as coisas conforme o desejo do seu coração. Eles não consultam a Deus. Sabe, buscar a Deus em oração não é coisa que caiu, sabe, de moda. Não saiu de moda. Isso não é moda, isso é relacionamento. O crente que não vive uma vida de oração, ele está fadado ao fracasso, a morrer no campo de batalha. Sabe como foi que Saul morreu? Atravessado da sua própria lança. Sabe como foi que Davi morreu? Deitado. Com uma moça jovem, bonita, bem cheirosa, esquentando seus pés. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Aleluias. Glória a Deus. Prepare um ambiente aonde Deus te chamou para trabalhar. Sabe, aquilo que você vai fazer, você precisa consagrar. Você precisa colocar diante do Senhor. Eu vejo aqui nesse relato, duas mulheres, uma com o nome de Marta, outra com o nome de Maria. Duas crentes que serviam ao Senhor e o coração era totalmente distante de uma para a outra, totalmente distante. As duas estavam servindo ao Senhor. As duas convidaram Jesus para entrar na sua casa, mas uma delas preferiu ficar se ocupando das suas tarefas. Ficar correndo de um lado para o outro, buscando resolver isso, resolver aquilo. Sabe o que foi que Maria decidiu fazer? Se assentar aos pés de Jesus. Quando o seu coração é segundo o coração de Deus, as coisas do alto é mais importante do que as coisas da terra. Você não negocia, sabe, irmãos? Você não negocia a sua comunhão. Se Jesus chegou, você para tudo. Se você recebeu um rema, uma direção de Deus, você larga tudo e vai orar. Você larga tudo e vai buscar aquela palavra que o Senhor falou com você. Você larga tudo e vai trabalhar naquilo que o Senhor chamou você para trabalhar. Sabe, quando terminou ali, Jesus disse a Marta que ela estava fadigada e cansada com muitas coisas. Mas Maria estava preenchida. Sabe a diferença de um coração que serve a Deus com retidão e daqueles que servem a Deus somente por ocupação? Eu conheci muitas pessoas e quando eu dizia: querida, nunca mais eu te vi, estou ocupada na obra. Eu estou ocupada na obra. A obra não foi feita para matar crente. Vocês nunca me viram aqui chegando dizendo assim: ah, que horrível. Meu Deus, vim para a igreja. Tem dia, irmão, que eu digo assim: hoje eu não estou indo não, é Deus que está me levando. Eu tenho dia que meu corpo está cansado. Hoje mesmo eu disse, eu me vestindo, disse ao meu marido: oh meu Deus, hoje eu não estou indo não, hoje é Deus que está me levando. E ele disse que eu queria ficar em casa. Ele olhou para mim para ver se eu ia ficar em casa. E eu estava já me vestindo. Amém, amém. Ai, irmão, sou humana, fico cansada. Mas você precisa saber em quem você tem crido. Eu sei que se eu não viesse, outra pessoa poderia fazer. Mas esse é meu prazer. Essa é minha alegria. Sabe, nesses 41 anos, eu não dormi um dia arrependida de ter entregue minha vida ao Senhor. Não.
Não, 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 não. Eu dou testemunho disso. Enquanto eu viver, eu vou dizer isso. Eu nunca tive um arrependimento. Dos meus 18 anos até os meus 59 anos, eu nunca olhei para trás e disse, eu perdi isso, eu perdi aquilo, porque eu sou crente. Eu conquistei os meus objetivos em Deus. E aquilo que eu não conquistei, ficou para lá, irmãos. Ficou para lá. Porque eu aprendi que o meu coração precisa estar nas mãos do Senhor. O meu coração precisa estar nas mãos do Senhor. Olha, se eu conseguir isso ou aquilo na terra, louvado seja Deus. Se eu não conseguir nada, eu tenho um lugar me esperando. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Sei que meu corpo não vai baixar a sepultura sem que meu espírito esteja diante de Deus. Sem que a minha alma chegue diante do Senhor. É isso que eu e você tenhamos que ter todos os dias, esse prazer, essa alegria no nosso coração. E quando você chamar Jesus para a sua vida, para a sua casa, tem gente que chama Jesus para a oração e chega lá, dobra o joelho e fica pensando em outras coisas. Quer correr com a palavra de oração? Meu Deus, é tudo isso aí para ir assistir o filme da Netflix. Vai cumprir coisas que pode fazer depois, irmãos. Quando você chamar Jesus para sua casa, participe do que Ele tem para você. Receba o que Ele tem para você. Ei, tem um slogan do Verbo da Vida, da escola, né, de treinamento, que diz, tempo de preparação não é tempo perdido, não. O tempo que você passa de joelho dobrado, o tempo que você passa debruçado na palavra, o tempo que você passa somente orando em línguas, o tempo que você passa somente adorando, você não está perdendo tempo não. Você está juntando em salva de ouro, e isso vai ser depositado na sua vida, devolvido a você, sabe, em forma de bênçãos. Aleluias! Aleluias! Um líder segundo o coração de Deus nunca busca destruir quem está sobre ele. Foi o caso de Davi. Davi nunca procurou destruir Saul. Davi sempre procurou respeitá-lo e entendeu que ele era ungido de Deus. Ei, irmãos, entenda que o seu dia chega. Seu dia chega. Seu dia chega. E quando o seu dia chegar, ninguém vai lhe segurar. Sabe, você vai ser uma unção desatada. Você vai fluir naquilo que Deus já preparou para você fluir. Sabe, é como você pega uma BR. Sabe que você pode correr a 100. Eu acho que é isso que corre, né? Aqui só corre a 80, né? Quando você está pronto para viver o que Deus tem preparado para você, você não corre nem a 100. Você entra no carro de Fórmula 1. E vai, ó, corre! Porque Ele é com você. Ei, não se preocupe com o que está fazendo, somente a vontade do homem. Veja quem está fazendo a vontade de Deus. O resultado do seu sucesso ministerial não acontece por um milagre, mas por uma vida de submissão. Ei, irmãos, eu disse nesse instante que não é Deus que cuida do nosso ministério, somos nós. Se você entende que você tem um chamado, eu encontro muita gente que diz assim, eu sei que eu tenho um chamado, sabe, mas não obedece. Eu sei que Deus me chamou para isso, mas não vive isso, está fora, sabe, está longe dos caminhos do Senhor. Você acha que Sansão não sabia qual era o projeto de Deus para a vida dele? Sabia. Mas ele fazia errado, nem contava a seus pais. Ele fazia errado. Eu lembro quando o pastor Ednilson estava ministrando para os homens naquele sábado. Ele ministrando ali, eu atento àquela palavra. E eu disse, meu Deus, ele achava que Deus não estava vendo. Ele ia coabitar com a mulher do inimigo do povo de Deus, e ele achava que Deus não estava vendo aquilo. E quem cuida do ministério é o próprio crente. Se você sabe qual é o seu chamado, você precisa cuidar do seu chamado.
Você não pode responsabilizar o líder do grupo, o líder do louvor, o líder de mulheres, o líder de homens, de jovens, de obreiro, de obreira. Você não pode responsabilizar ninguém, porque essa obrigação é sua. É você que tem que se colocar debaixo das mãos de Deus e viver o que Deus tem preparado para você. Davi saiu da casa de seus pais, foi viver lá, levou a família porque teve isenção. Mas você não vê a família dele ali envolvida nas questões. Sabe, ele vai viver a vida dele ministerial. E ele começa, irmãos, na melhor fase da sua vida. E eu acho isso lindo. Crente começa ministério enfrentando gigantes. Crente... Ô, meu filho. Mas não pode desistir, não. Porque a Bíblia diz que Deus ele vai requerer de nós. Se a gente desistir e enterrar o talento, quando ele vier pedir conta, ele vai dar uma bronca e chamar de servo infiel. Então, cada um precisa cuidar do seu chamado. Cada um precisa desenvolver. E isso não é assim, olha, irmãos, o seu chamado ministerial não é uma promoção que alguém vai fazer, que você vai ter um empresário que vai ficar levando você de um lugar para o outro, lançando o seu nome, dizendo, olha, esse faz isso, esse faz aquilo, esse aqui vai fazer não sei aquilo, outro. Não, você tem que buscar a Deus, para Deus ir mostrando a você o caminho que você precisa seguir, o caminho que você precisa trilhar. Sabe, a sua maior defesa não são as armas naturais dessa terra, é o seu relacionamento com Deus, porque pedra não derruba gigante, o que derruba gigante é relacionamento com Deus. É a pergunta que o Golias fez a Davi. Davi diz, não, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse, eu vim em nome da pedra, eu não vim em nome do treinamento que eu tenho com você. Eu estou aqui armado até os dentes. Ele não disse nada disso. Ele disse, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Então você precisa entender que o sucesso do seu ministério, ele vai ser evidenciado pela sua dedicação. É Deus quem vai soprar seu nome. É Deus quem vai, sabe, fazer seu nome conhecido. Sabe, aquilo que você faz lá no secreto será publicado por Deus, porque Deus não deixa de nos ver, irmãos, quando nós estamos na obediência diante dEle. Amém, amém? Quando a unção está fluindo em você, as coisas acontecem e tudo vai ser direcionado por Ele. Quando você está fluindo, as coisas vão acontecer naturalmente. Ei, nunca queira ser alguém fabricado. Sabe, meu pastor, ele sempre nos ensinou. E ele me diz assim, que ele assiste as minhas lives. E pensa que eu fico feliz. O bispo Daniel também disse a mim que estava assistindo. E ele nos dizia assim, não queira ser um obreiro enterrado como quem enterra a banana verde que com 4 dias está maduro. Cava o chão, forra a palha de banana, coloca as bananas lá dentro, cobre com areia, 4 dias depois você vai lá e tira a banana, está madura. Ele disse, vocês não podem ser obreiros assim. Vocês precisam ser lapidados, talhados, forjados por Deus. A nossa escola sempre foi um monte. A nossa escola de oração sempre foi um monte. Eu lembro que muitas das vezes, irmãos, eu falo sem medo de errar, quando a esposa do meu pastor ganhava neném e ela não podia ir na igreja por causa do bebê, aí ele chamava um grupo de irmãs. Eu, a pastora Jocelina, a evangelista Marinalva, a missionária Vanderly. Ele reunia algumas irmãs da igreja, Jaciara. A pastora Ana não era dessa época ainda não. E levava a gente para a casa dele para orar e a esposa dele poder participar da oração também. Ela não pode vir porque está com bebê. Então vocês vão lá no dia que não tem culto e a gente vai orar. Aí a gente ficava ao redor da cama dele, ó, deles lá, ó, todo mundo de joelho dobrado orando.
Sabe, para ser gerado em nós um coração segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Amém? Cuidado, não seja sábio em você mesmo. A sua sabedoria não pode ser humana, porque ela é carnal. A sabedoria humana, ela é carnal e muitas das vezes demoníaca. A sua sabedoria precisa ser do Espírito. Nós precisamos agregar valores, irmãos, precisamos estudar, precisamos buscar conhecimento com os livros, participar de seminários, de conferências, tudo isso é importante. Mas essas coisas todas, sem a unção do Espírito, não serve. Não serve. Só serve se tiver a unção do Espírito. Porque se tiver a unção do Espírito, não vai prejudicar ninguém. A unção que você recebe, desata. Sabe, desata e faz você fluir naquilo que Deus preparou você. Então você não pode ser sábio você mesmo. A sua sabedoria precisa ser dada por Deus. Aquilo que você não sabe, vai buscar o Senhor. Olha, Jesus, ele ia como filho de Maria. Não estou falando como filho de Deus. Em corpo de homem, ele ia buscar o Pai no monte. Ele ia orar. Ele mandava os discípulos ir adiante. Ou ele levava os mais íntimos. E ele ia buscar Deus. Não seja sábio em você mesmo. Busque conhecimento, busque relacionamento. Sabe, você e eu estamos aqui ainda, escrevendo o livro de Atos. Escrevendo essa história, que está ecoando lá no céu. Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui, somos apóstolos dessa igreja que ainda vive. Estamos pregando essa palavra. Fazemos parte de uma igreja apostólica, que vive uma fé firme e resignada no Pai que o chamou. Sabe, se o seu coração é segundo o coração de Deus, você vai fluir na unção. Aquilo que as emboscadas do inimigo não vai ser motivo para paralisar você. Você vai até temer, você vai até fugir, você vai até se colocar dentro de uma caverna. Vai ter dias que você vai só chorar. Mas olha, quando você terminar o choro, você vai se alegrar no Senhor. Porque o Pai vai estar te confortando. Aleluias. Louvado seja o nome do meu Pai para todos sempre. Imagine, irmãos, que hoje eu estava me sentindo incapaz de vir, viu? E se eu tivesse boa para vir, acho eu sempre fico bem. Chegar em casa, descanso. Outra coisa que nós não podemos fazer, derrubar o nosso companheiro para assentar, para governar. Espere sua vez. Não arme nenhuma trama. Armaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram que eles não estavam se curvando diante da estátua. Sabe quantos, quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar muitos que queriam tomar o trono do outro, o lugar do outro. Não queira isso para você. Não pense que Deus, quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, aquele anjo, o regente do coral, talvez ele estivesse imaginando que Deus não estava vendo as suas ações. Quando ele estava fazendo motim e planejando se assentar acima do trono de Deus, está acima do governo de Deus. Essa condição, irmão, de desejar estar no lugar do outro, é da natureza de Satanás. Quem deseja assumir o lugar do outro, isso é natureza de Satanás. Pois foi Satanás, porque ali ele já não era mais um anjo, não. Ele já tinha rabo, se é que tem rabo, já tinha chifre, se tem chifre, já tinha cara feia. Porque quando a pessoa começa a desejar sentar acima do trono de Deus, ele não estava mais com coração normal, não. E ele achava que Deus não estava vendo. Deus estava vendo. E Deus vê tudo ainda hoje. Os olhos dele são como chama de fogo. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele contempla todas essas coisas. Espere seu tempo. Espere seu tempo. Seu tempo vai chegar, irmãos. E se você espera seu tempo, quando os embates vier contra você, você está calmo, tranquilo, porque você sabe quem foi que te chamou e como você vai chegar do outro lado. Espere.
não dividir o grupo, o líder. Nós estamos falando sobre liderança dentro da igreja. Já perdi o tempo, há quase 60 dias, a cada quinta-feira nós estamos falando sobre isso. E agora nós chegamos em um momento, irmãos, que você precisa entender que você não pode dividir o grupo. A pastora falou isso, eu não concordo. Quem está do meu lado fica comigo. Quem está do lado da pastora fica com a pastora. Ei, o que eu não vejo, Deus vê. E Ele sabe que eu trabalho para Ele. Eu sou a co-pastora da igreja. O pastor da igreja é Jesus. Eu não ando por aí me envaidecendo, dizendo sou a pastora, eu sou a pastora. Fui ungida, tenho uma credencial. Minha credencial está em Brasília, daqui a pouco chega. De todos nós aqui que não fomos para a convenção, todos os pastores, a credencial foi para Brasília para ser renovada, porque já venceu o mês passado, está chegando. E olhe, não divida a igreja. Eu tenho coragem para dizer isso a você. E não tenho medo daqueles que querem seguir movimento estranho. Porque, irmãos, quem veio para ficar comigo, vai permanecer comigo. Vai permanecer. Só não fica aqui. E olha, eu não sou daqueles que espera tapinha no ombro, que alguém me diga assim, pastor, o culto hoje foi maravilhoso. Eu quero que você fique uns 3 dias sem falar comigo. Porque eu preguei e tocou na sua ferida. E ele aborreceu. E Deus revelou, como algumas pessoas dizem assim, a senhora estava aqui em casa. E a palavra foi toda para mim, eu estava nada. Deus mandou a palavra e ela está trabalhando na sua necessidade e na minha. Amém? Ela está trabalhando. Então eu não tenho medo, irmãos. Eu posso colocar qualquer um de vocês aqui para ministrar a palavra. Se o coração inchar, Deus vai me revelar. Deus vai me revelar. Quantas vezes Deus já me disse isso? Quantas vezes Deus já me disse isso? Se encher o coração, Deus me revela. Então eu fico em paz, eu fico tranquilo. E você que está na liderança, fazendo o que estiver fazendo, tem um coração para receber o que Deus tem para a sua vida. Eu citei alguns exemplos. Tenha um coração tratado pelo Senhor. Deus não está buscando em nós, irmãos, o homem que já chegou à estatura de varão perfeito. Ele espera que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Amém? Onde a confusão se estabelece, você precisa ser alguém que semeia a paz. Alguém segundo o coração de Deus. Precisa ter pelo menos algumas características de Davi. Eu creio que aquele soldado de Davi disse, olha aí, ó, olha Saul. É a sua oportunidade de matar ele. Por que você não mata ele? Ele foi influenciado. Ele achou pessoas que dissessem a ele ali. Mas olha, quando você sabe quem você é, você não se perde por causa de um momento. Existem pessoas que estão se perdendo por causa de um momento. Sabe quanto José poderia ter perdido o governo do Egito? Você sabia que José podia ter perdido o governo do Egito? Ele podia, se ele tivesse se deitado com aquela mulher. Ele podia ter perdido o governo do Egito. Ele poderia ter deixado de ser o governador do Egito, mas ele preferiu, sabe, guardar a obediência, ficar lá no calabouço, se tornar aquele que foi chamado para governar num lugar improvável, até o dia que Deus disse, agora chegou o meu momento, meu filho, na sua vida. Eu vou dar um sonho confuso ao faraó. Eu vou fazer com que ele fique perturbado. E ele viu seus colegas subindo. Um para ser restituído à sua posição e o outro para ser enforcado. E ele permaneceu lá até o dia que o faraó teve um sonho que as vacas magras estavam engolindo as gordas. E agora ele é chamado. E a Bíblia me mostra também, e mostra a você, que antes dele se apresentar para interpretar o sonho do faraó, ele vai se barbear. Ele vai se arrumar. Ele vai se tratar. Quando você vai se apresentar diante do rei, você precisa se trabalhar. A unção de Deus precisa exalar na sua vida. Você precisa ir preparado para aquele lugar que está ali te esperando. E ele foi preparado. Quando o faraó disse a ele, olha, eu sonhei isso, isso e isso. Ele disse, eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo vai te esclarecer isso.
Sabe, quando Deus esclareceu, ele viu quão maravilhoso é ser obediente a Deus. Eu penso que naquele momento passou um filme na cabeça de José. Eu poderia ter deitado com a mulher do meu Senhor e poderia ter perdido essa grande oportunidade de entrar agora no carro do faraó e ver toda a nação ali do Egito se curvando diante dele quando ele estava passando com o faraó, percorrendo toda a terra ali, olha, e ele ali sendo aplaudido, sendo aclamado. Você sabe que isso é a honra de Deus chegando, sabe? Quando a honra de Deus chega, ele lhe tira do lugar e lhe coloca, sabe, num lugar de destaque. Então, não se preocupe. Onde tiver a confusão, seja aquele que traz a paz. Talvez você esteja pensando como José. Quando você chegar diante do faraó, fale dele comigo. Aí não foi logo imediatamente. Não foi logo imediatamente, porque você cumpre o tempo. Nós precisamos cumprir o tempo do nosso tratamento. Sabe? Nós precisamos cumprir o tempo do nosso tratamento. Quem sabe se Davi logo se assentasse para governar, talvez ele se perdesse muito mais rápido em algumas questões. Mas o tempo que ele viveu ali, percorrendo a terra, entrando nas batalhas, conquistando batalha. Tem uma batalha que Davi lutou tanto que a mão dele ficou presa na espada. De tanto que ele lutou e defendeu a nação. Sabe, quando chegou a hora dele governar, ele governou com honra. Ele ouviu os seus servos dizer assim: nós não podemos apagar a lâmpada de Israel. Vale mais as instruções dele do que ele entrar na batalha para morrer. Nós precisamos tê-lo aqui para nos trazer a resposta às estratégias de guerra. Guarde isso no seu coração. Ser um líder segundo o coração de Deus. Irmãos, você não vai encontrar em páginas de livros. Não vai encontrar em páginas de livros. Você não vai encontrar em páginas de livro. Você vai encontrar se relacionando com Deus. Algumas irmãs me pediram, umas 3 irmãs, Estela, Daniela e a irmã Andréa. Me perguntou se eu tenho como adquirir esse livro. Até agora não recebi a resposta. Mas assim que eu terminar de concluir, eu vou mandar tirar xerox e dar a vocês. Agora tem coisa que eu estou falando aqui que não está aqui. Não está aqui. Porque é revelação. Não vou ficar presa a um papel. Não vou ficar presa a um papel. E a conclusão? Vamos para a conclusão. Obrigado, Jesus. Obrigado. O líder segundo o coração de Deus simplesmente executa os encargos delegados pelo Senhor a ele. A negligência é uma atitude devastadora na vida de alguém que já sabe qual é o seu dever e não faz. Viu, irmãos? Quando você sabe qual é a sua obrigação e não faz, isso é devastador. Deve ser evitado a qualquer custo para que o tempo gasto com atitudes em desacordo com Deus não seja perdido e o esforço do trabalho não seja resultante em nada. Seja um líder segundo o coração de Deus e marque a sua geração. Seja um líder segundo o coração de Deus e marque a sua geração. Marque a sua geração. Pastora, o que é que eu posso fazer para ser um líder segundo o coração de Deus? Tudo que Deus te chamar para fazer, obedeça. Seja rápido para perdoar. Seja rápido para confessar. Porque isso intrigou a gente durante muito tempo. Davi cometeu tantas falhas e ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o bispo Palarone, ele disse isso aqui nessa lição. Que a obediência de Davi fez ele um homem segundo o coração de Deus. Sabe, rapidinho ele se arrependia, rapidinho ele estava disposto para cumprir os propósitos de Deus na vida. E Paulo disse isso também ali no livro de Atos. Sabe, todas as vezes que você lê essa palavra, você vai lembrar, olha, o versículo 22 de Atos 13 diz: e quando esse foi retirado, Saul, lhes foi levantado Davi como rei, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Ei! Paulo
Paulo está dando testemunho, dizendo que Deus disse: achei a Davi, meu servo, filho de Jessé, que executará toda a minha vontade. Tudo que Deus desejou, Davi estava pronto. Davi estava pronto. Como é ser segundo o coração de Deus? É não resistir à vontade do Senhor. É quando suas forças não forem suficientes, você pedir a força de Deus. Você fazer conforme Ele está te pedindo para fazer. É você descer para viver o que Ele tem preparado para você. Amém, amém? Graças a Deus. Deus abençoe você. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu na noite de hoje, de aprender mais e mais como afiar o meu machado para derrubar mais lenha. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos recebendo o nosso irmão Anderson. Eu não sei se você já esteve aqui. Não é a primeira vez. Vamos receber o irmão Anderson com alegria. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Eu creio que o irmão percebeu que hoje é um dia, um culto de estudo da palavra de Deus. Vejo que você é um servo do Senhor. Amém. Seja bem-vindo. A nossa igreja está com as portas abertas. O dia que quiser nos honrar com a sua presença, seja bem-vindo. Esse é meu esposo. Essa é a obreira Nívia. Essa é a obreira Estela. Vira aqui, Roberto. Aqui é o obreiro Roberto ali. Esse é o vizinho? Pronto. Está em casa. Ali é meu filho. Ele não está ali vendo, não. Ali é meu filho. Ali é minha nora. Meus netos ainda estão vindo. Estão lá na outra cidade ali perto, que só atravessa uma ponte, né? Só atravessa uma ponte. Oi, irmão, tá tão bom. É, tá. Você sabe por quê? Porque eu tenho um lugar para ir. Oh, meu filho. Ontem eu amanheci, disse: Evelyn, avise aí a Jonatas, quando chegar a hora da gente se separar, ele vai para outro lugar. Não vim atrás de mim, não. Porque agora eu quero ter 2 lugares para ir. Pego minha sacolinha, meu filhinho ali, digo: vamos embora passar o dia fora. Ó, tá maravilhoso. Tá muito bom. Queridos, sábado nós temos 2 coisas imperdíveis. O culto das crianças, às 17 horas, por causa do culto dos jovens. Como o culto das crianças é em casa, mães, Deus está bradando na igreja. Domingo, Deus falou aqui tremendamente sobre o governo da nossa casa. Se você quer ter filhos que profetizem, você precisa buscar aplicar os valores celestiais na vida de seus filhos. E isso começa com a palavra de Deus, dando a eles responsabilidade e compromisso. O dia do culto infantil é o dia do culto infantil. Seu filho não pode perder, ir para a casa do avô, ir para a casa do vizinho e brincar com não sei quem. Ele tem que estar ali focado. Amém? As irmãs passam a semana toda trabalhando, se planejando, sabe, gravando vídeo, fazendo coisas extraordinárias. E quando chega lá, cadê as crianças? Salvo os meninos da irmã que dormem. Mas, irmã, bote eles para dormir mais cedo. Viu? Tente botar eles para dormir, mas acorda eles mais cedo de manhã. Para de tarde eles ficarem lá cedo para assistir o culto. Então o culto vai ser maravilhoso, o culto das crianças. E o culto dos jovens será aqui no templo. Mas não vai ser de portas abertas. Já foi feita uma lista, porque só pode vir número limitado. E eles fizeram entre eles mesmos. E os irmãos tenham paciência. Vai chegar o dia que tudo vai voltar ao normal. Eu creio. Nós estamos crendo nisso. Então você que deu o seu nome, esteja aqui no sábado. Às 18h30 o culto vai começar. O culto dos jovens vai começar às 18h30. Porque às 20h30 precisa terminar. Porque domingo pela manhã nós temos 2 cultos de escola bíblica. E o terceiro é o culto à noite, que é o culto da família. Então domingo pela manhã nós temos 2 cultos de escola bíblica. Um que começa às 8h30 e o outro que começa às 10 horas.
Então, se a gente não se organizar, vai ficar chocando uma coisa com outra. Então, terminou o culto dos jovens, deixa a igreja no padrão, como está aí, tá? Tudo organizado, porque quando a gente abrir a igreja, as irmãs abrirem a igreja, 8 horas da manhã, a igreja precisa estar no lugar para receber todo mundo. Amém? Amém? Então, a igreja fica ciente disso. Outra coisa, depois do almoço, por volta de 1 hora da tarde, eu acredito que a maioria das pessoas já estão cuidando das suas, já cuidou a maioria das coisas da sua casa, aí nós vamos fazer a lista do culto de domingo. O culto de domingo a gente faz a lista depois do almoço. O culto de terça e quinta, eu coloco às 11 horas da manhã. Aí eu e Estela, a gente vai organizando. Eu fico olhando o grupo de homens, o grupo de jovens, e vou passando para ela, ou alguém que manda algum recado para mim, e a gente se organiza. Então, fique ligado para o horário que você deseja participar. Amém, amém? Graças a Deus. Tem mais algum aviso? Tem. Amanhã, atenção, obreiras. Só as obreiras, os obreiros não. Eu tenho uma conversa rápida com vocês amanhã. Só as obreiras. Vou chamar vocês lá 8 horas pelo Google Meet, para eu apresentar a vocês a pessoa que Deus colocou para ser a vice-líder. Amém? Então nós vamos orar e lá, se tiver 10 pessoas, se tiver 2 pessoas, eu já vou anunciar. Eu não vou fazer isso aqui porque isso foi feito no grupo, na última reunião que nós fizemos o mês passado. Esse mês não tínhamos nenhuma reunião. E nem a pessoa que vai ser separada, a pessoa que eu já conversei sabe que eu mandei orar, mas não sabe que tem a confirmação ainda. Foram 2 pessoas. Então não sabe que tem a confirmação. Mas amanhã eu vou estar dizendo quem vai assumir o trabalho para ajudar a Estela, fazer de igual modo. Não é ninguém maior do que ninguém. Fazer como se está fazendo. Amém? Porque é para isso que essa escola tem servido, para nos ensinar a seguir o caminho. Aquilo que Deus disse a Adão é o que prevalece. Amém? Fazer de igual modo. Essa aí será a sua ajudadora. Vai fazer igual a você. Então amanhã às 20 horas eu chamo vocês lá para a gente conversar. E vai ser uma conversa rápida, não vai durar mais do que 20 minutos. Não vou pregar a palavra, a gente vai fazer uma oração, vou passar algumas instruções e vou apresentar a vocês a irmã que vai, a partir do mês de setembro, né, dar prosseguimento ao trabalho até quando Jesus quiser, né? Até quando Jesus quiser. Amém, amém? Deus abençoe vocês. Pronto? Tem mais algum aviso? Não? Então você coloca de pé. Obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero fazer uma oração em particular, irmãos. Deixa as irmãs passarem os envelopes. Se você deseja pegar para você ofertar, faça isso. Mas eu quero fazer essa oração com você, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Ou talvez até por você que diga assim: pastora, eu ainda não sei qual é o meu chamado. Esse culto de quinta-feira é um culto de crescimento espiritual. E nós precisamos desenvolver o nosso trabalho. Nós precisamos nos preparar para ganhar mais almas para o reino de nosso Deus. Ah, Jesus, pega a irmã Maria aí, Senhor. Ah, ela olhou para mim. Pega a irmã Maria aí. Amém, irmã Maria. Nós vamos orar. Você que está em casa aí, irmãos, também se prepare para você receber essa oração. Apresente ao Senhor agora as suas mãos. Coloque diante de Deus o seu coração. Olhe para os textos da palavra e veja o coração de Saul e veja o coração de Davi. Veja o coração de Marta e veja o coração de Maria. Vá mais além, veja o coração de Maria, a noiva de José, quando o anjo veio e disse a ela: salve a agraciada. E ela foi submissa e disse: cumpra-se em mim a sua vontade. E você possa nessa noite olhar para a palavra e ver como é importante a nossa obediência e submissão ao Senhor,
para ser um líder segundo o seu coração. E essa liderança primeiro começa em nós mesmos. Você precisa começar liderando as suas emoções, precisa começar governando a sua vida, trazendo no eixo aquilo que quer desatinar no seu coração, na sua conduta, aquilo que quer tirar da posição. Você precisa ouvir Deus falando, como Ele falou. Lemache canta lá, chamas. Oh, lamare canta lá, choremas. Oh, Acã. Falando para ele revelar o pecado que ele tinha escondido. Quando ele foi passando ali, naquela fila, e ele precisava dar glória a Deus, e ele não conseguiu dar glória a Deus, porque ele tinha um pecado escondido. Sabe, se você tem algo que você precisa fazer diante de Deus, porque Davi, ele procurou de todas as formas apagar o seu pecado. Colocou Urias na primeira fileira de guerra, leva a carta para ser morto. Então, se há algo na sua vida, você precisa dizer ao Senhor. Esse é um momento de desafio, irmãos. É um momento que você precisa se apresentar ao Senhor. Talvez você esteja dizendo, como disse Saul, eu não consultei ao Senhor. Eu fiz isso, mas eu não consultei ao Senhor. E você tem a grande oportunidade de consultar ao Senhor. De perguntar a Deus qual é a melhor forma para você fazer. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Pai amado, eu sei que a minha voz ecoa nesse lugar. E o Teu Santo Espírito é aquele que sonda os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, tão somente por causa da Tua palavra. E nós queremos descer na submissão, pois queremos ter um coração, Senhor, obediente a Ti. Um coração que possa servir de referência, de testemunho, Senhor, em outras gerações. Meu Deus, modela em nós o caráter. Modela em nós, Senhor, as nossas emoções, aquilo que constantemente sai do eixo, que nos faz gritar, nos faz ser contra o Senhor, contra a sua vontade, contra a sua palavra. Meu Deus, não deixa, Pai bendito, que venhamos cometer desatinos e sair da posição. Senhor dos exércitos, que o nosso lugar seja aos Teus pés. Que o nosso lugar seja aos Teus pés, como Maria, que o nosso lugar seja aos Teus pés. Oh, Pai Santo, que a nossa reclamação se torne obediência, que possamos ouvir do Senhor o que o Senhor disse a Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Pode falar conosco, Senhor. Se nós estamos vivendo somente daquilo que é proveniente dessa vida, nos faz, Senhor, voltar para o Teu eixo, para o centro da Tua vontade. Oh, Espírito Santo, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Se tivermos que enfrentar gigantes, nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Espírito Santo, esses obreiros, obreiras, homens e mulheres que se encontram aqui nesta noite, oh Pai bendito, pessoas que se reúnem aqui, Espírito Santo, que todos eles sejam cheios da unção, de capacidade na Tua presença. Meu Deus, assim como foi derramado óleo, como o Senhor disse, acheia Davi meu servo, que sejamos achados pelo Senhor, achado no propósito, achado na revelação, achado no Teu querer, achado na Tua vontade, achado na Tua vontade. Senhor, que a nossa vontade não seja maior que a Sua. Que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Meu Deus, nos capacite, nos habilite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus.
Pegue agora a sua semente. Coloque ela no seu coração. Ou a sua mão vazia, se você não trouxe uma semente na noite de hoje. A oração que eu vou fazer com você é uma oração de confissão. E você vai repetir comigo. Diga em nome de Jesus. Eu irei ofertar na noite de hoje, no altar, aonde eu estou sendo alimentado. E a minha oferta trará para mim a resposta de Deus. Eu entrego com alegria aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. A minha semente produzirá e trabalhará em meu favor. Eu terei a melhor casa, o melhor carro, a melhor comida, os melhores móveis. A minha oferta cumprirá o propósito. Eu terei condição de ajudar outras pessoas. Essa oferta será uma oferta para destravar não somente na minha vida, mas na minha geração. Amém. Meu Deus Todo-Poderoso, eu oro pela vida dos teus filhos, apresentando ao Senhor a vida desses que vão semear na tua casa. Que não falte para eles nem coisa grande, nem coisa pequena. A oração profética já foi feita. E o Senhor sabe que isso não veio de mim, veio do Senhor. O Senhor abençoe a mão direita e a mão esquerda. Que haja prosperidade dentro dos muros. Que os lagares dos teus filhos possam transbordar, transbordar, transbordar. Alegria, alegria e contentamento. Alegria e contentamento dentro de cada casa. Dentro de cada casa. Em nome de Jesus. Amém, amém? Graças a Deus. Eu ainda tenho 15 minutos. Eu quero que venha à frente os irmãos que vão semear. Saia do seu lugar. Eu ainda vou fazer uma oração por vocês. Só os que vão semear. O irmão quer envelope ali, ó. O irmão quer envelope. Nívia, pega o envelope, dá ele. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Aleluias. Deus abençoe vocês. 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 Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe. Tem mais alguém? Nós vamos fazer a última oração. Deus abençoe vocês. É a primeira vez que vocês estão vindo aqui? Não? Deus abençoe. Você e suas crianças. Deus abençoe. Queridos, estenda as mãos em direção à sua casa. Estenda as mãos em direção à sua casa. Pode desligar, Eva. Já desligou? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Estenda as mãos.